Fala pessoal, Lucas Campos e daqui pra frente você faz o que você quiser. Agora, quem não vai fazer o que quer é o Blade. Daqui pra frente o Blade não vai mais fazer o que ele quer na Navi, porque já tem boato de que o Blade não vai mais permanecer nessa line da Navi para o próximo semestre, tá? Como vocês vêm acompanhando aí, a Navi pulou alguns campeonatos, alguns compromissos que eles tinham, né? Não vão honrar esses compromissos. E o que nos leva a crer que tem algumas coisas estranhas aí acontecendo, né? E que me faz pensar realmente que esses boatos são de fato verdade, tá? Então o que eu tenho ouvido de boato aí é que o Blade não vai mais participar dessa line, que na verdade a Navi estaria disposta a permanecer com o Blade se o Blade quiser ser assistant coach, né? O assistente do coach, né? Aquele cara ali mais cerebral que vai estar participando mais com ideias de jogo ali e um pouco menos, é, não tanto emocional. Talvez eles queiram um coach um pouco mais, que ajude um pouco mais nessa parte emocional, né? Que a gente pode ver da Navi é que é um time ainda muito. Um time bom, um time muito sólido, mas um time que parece ter problemas ainda na parte emocional, né? Um time que nunca consegue assim, esboçar uma recuperação quando eles estão indo muito mal, quando as coisas não parecem não estar funcionando, né? Os plays ali entram em tilt, ficam simple principalmente, né? Já não parece ter mais aquela paciência, né? Nunca teve, né? Nunca foi esse cara, esse exemplo de team play, de teammate, né? Mas ultimamente parece estar pior, né? Desde a época do Sam Dayang, ele parecia estar bem tiltado, bem chateado e estressado com o que estava acontecendo, né? Com o fato do time não estar conseguindo performar e cometendo até erros básicos, né? Erros que não deveriam estar cometendo nesse nível de CS que eles jogam. E finalmente parece que a Navi vai tomar a decisão e optar por escantear o Blade, né? Havendo a possibilidade do Blade permanecer no time, mas caso ele não queira, que eu acredito que ele não vai querer, né? Eles devem puxar o coach do Academy, né? O coach do Academy, que é esse cidadão aqui. Deixa eu ver. É esse cidadão. Não, não é esse cidadão aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Enfim, eu vou tentar procurar o nick dele aqui. Não é esse cara aqui, não é o coach do Academy, tá? Não é aquele que eu vi, Navi Júnior. Não é esse crush aqui, tá? É um outro cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. É esse cara aqui, ó. Ah, não, não é esse cara, não. Enfim, depois eu procuro o nome do cara pra vocês. Mas, inclusive, acho que pode até ser esse crush aqui. Eu que tô me confundindo todo aqui. Enfim, os boatos que estão rolando aí é que a Navi pode quicar, né, o Blade para colocar o coach do Academy no lugar. E dessa maneira, é, dar, dar o primeiro passo, né, para as outras mudanças que devem vir aí na Navi. E o que a gente pode esperar aí da Navi, né, que eu tava vendo aí de boato que estava acontecendo, é que já tem uma coisa praticamente confirmada, né, que é o kick do NPL do time, tá? O NPL não acompanhou o nível, ficou claro, né? E talvez até o próprio Blade tenha se queimado aí nesse processo, porque ele assumiu uma responsabilidade alta ao colocar o NPL em funções de impacto, né? Mesmo mais agora para essa reta final tendo mudado, já acomodado ele em posições de pouco menos de impacto, mas até que ele poderia ter posições até piores, né? Com menos impacto ainda, né? Como posições de âncora e tudo, mas a gente sabe que o perfecto é esse cara, né? E é um dos melhores âncoras que a nave já teve, dos melhores âncoras do mundo atualmente, né? No caso, é um cara que tanto defende bem como na hora de ganhar clutches consegue ganhar clutches também. Então, deixa eu ver uma coisa aqui.
Então, o que é confirmado é o menos NPL, né? Praticamente confirmado. E junto com a saída do NPL, eu ouvi que o Beat estaria ameaçado também. Né? O que eu vi é que o Beat não estava ameaçado de ser quicado de imediato, embora isso possa acontecer, mas que o risco maior do Beat é se ele continuar sem performar nos próximos meses. Tá? Então parece que vai ter ainda uma paciência com o Beat para ver se ele vai corresponder, para aí sim tomar uma decisão em cima do que vai acontecer com ele. Particularmente, cara, eu acho o Beat um puta jogador, muito, muito forte, tomadas de decisão muito boas, tá? O que aconteceu com o Beat, que não sou eu que estou falando, tá? Foi que o Beat mudou de posições. Hoje ele não faz o que ele estava fazendo e que vinha dando certo, tá? E que ele vinha fazendo muito bem, inclusive sendo referência e fazendo os outros players assistirem as POVs dele para reproduzirem o que ele estava fazendo. Tá? Ele era esse cara no que ele estava fazendo antes. E com a entrada do NPL, o time teve que se acomodar, então algumas funções mudaram. O Beat acabou alterando ali a forma dele de jogar. E com isso veio uma queda de performance que é normal. Pelo fato dele estar mudando de posições. E dois, porque ainda é um player muito novo, então não adianta esperar que o cara seja totalmente consistente como ele estava sendo, né? Como ele já estava sendo. Então, eu acho que é normal essa oscilação dele de nível, até porque ele não caiu drasticamente o nível, ele teve sim uma queda de nível, tá? Mas nada tão drástico assim. Então, acho que é por isso que os boatos que rolaram eram mais nesse sentido aí, de ter um pouco de paciência com o Beat, mas que ainda pode acontecer do Beat sair nessa janela pelo fato de que a Navi, olhem bem, prestem bem atenção, a Navi pode estar planejando uma mudança total da line. Tá? A Navi pode estar disposta a ir para uma line 100% internacional. Tá? E o que é que isso quer dizer, velho? Isso quer dizer loucura total, né? Quer dizer que a gente não contaria com Perfect e muito menos com a Electronic, né, nessa line. E cara, eu consigo entender o porquê é que a Navi pensa nisso, né? Porque é que existe, cogitaram-se isso, né? Onde há fumaça há fogo, né? Já dizia o outro lá que inventou essa frase. Então, ninguém ia do nada falar, criar um boato desse de mudança para uma line internacional se não existisse de fato o mínimo interesse, a menor das conversas em relação a isso, entendeu? E é de entendimento de todos, tá? Isso é público, que a Navi não está contente, não sei hoje, né, mas não estava contente com o fato de ter jogadores russos pagando imposto para o governo russo, tá? Então, essa é a primeira oportunidade que a Navi tem de não jogar mais com russo, tá? Embora o Perfect e a Electronic, até onde eu sei, não pagam mais impostos para a Rússia, oficialmente eles não moram mais na Rússia, tá? Mas essa é a primeira oportunidade da Navi de não jogar mais com russos, tá? E o que é que isso quer dizer? Irmão, para a Navi não jogar mais com russo, quer dizer que ou ela tem que ter mais 4 ou 3, né, se o bit ficar ucranianos, ou então vão mesmo para a line internacional, que foi o boato que eu ouvi. Inclusive, não ouvi nada de line 100% ucraniana, não ouvi nada de boato de especulação de player ucraniano A ou B, não vi nada disso. Na verdade, eu vi especulação sobre a line internacional, mas também sem nomes. Tá? Então, só o fato de existir essa hipótese de ter uma line internacional, cara, já é de explodir a cabeça, né? Eu acho que nunca pensei que veria a Navi com a line internacional. Não consigo nem imaginar quem poderia ir para essa line, porque de fato acho que a Navi iria para um time que representasse mesmo a nata da nata, né? Iria para os melhores jogadores. Eu não sei realmente, pode ser até que seja o contrário, que opte por 3 ou 4 ou 2 jogadores mais novos, enfim. A questão das mudanças da Navi aí estão totalmente em aberto. Né? O que eu achei realmente mais interessante é essa possibilidade de existir uma line internacional. E aí, existindo uma line internacional, eu acho que eu esperaria mais um exódia, né? Uma seleção aí, um All-Star Navi aí, do que
eles tentarem optar por players mais novos, né, sem tanta experiência. Mas também não ficaria surpreso se isso acontecesse, porque devido a tudo que vem aí de CS2 e acabaria dando muito tempo, né, para eles começarem um projeto do zero, né, até com players mais novos, esperando esses players pegarem experiência. E também é diferente, né, comentar de players mais novos brasileiros e players mais novos aí europeus, né, ou da Eurásia, né, os caras que estão jogando ali contra europeus desde o primeiro dia que instala o jogo praticamente. Não tem como comparar, né, o nível. Não é a questão da idade, não é a questão de tempo de CS, é a questão de tempo de CS jogado no mais alto nível, né? E a galera da Europa, né, e da Eurásia tem esse benefício de conseguir jogar ali todo mundo contra todo mundo, né? A Europa por ser um continente muito pequeno, os países são do tamanho de estados aqui do nosso Brasil, então é normal que eles joguem todo mundo ali contra todo mundo, jogando já o CS do mais alto nível, né? Cara, e eu não vou muito longe, cara. Eu jogo Gamers Club todos os dias, né? Eu jogo CS de uma maneira competitiva todos os dias, ou quase todos os dias. E, cara, eu já tive a oportunidade de jogar com americanos, e esses americanos pareciam entender muito mais do jogo do que os brasileiros. Os caras se organizavam, puxava call, sabia os utilitários para fazer as entradas que eles mesmos sugeriam. Então, parecia realmente ser um negócio. E eu não vou muito longe assim, não é só essa minha experiência. Os caras do NA estão à frente dos caras do Brasil, né? Então aí você já tem um parâmetro aí da meninada, né? A criançada, os caras mais novos aí do Brasil, para os caras mais novos da Europa. Então, se a Navi quisesse montar um time 100% internacional, ou até mesmo ucraniano que fosse, mas pegando uma criançada ali, não seria um grande problema para eles, entendeu? Coisa de 2, 3 meses, até no máximo, estourando 6 meses, já seria suficiente ali para colocar esses players mais novos aí num nível que eles achem que eles têm que performar, né? E ao mesmo tempo, né, é um tempo suficiente para ver que se durante esse tempo o player já não atingir esse nível, já é um tempo razoável para você optar por buscar um outro nome, né? Já no Brasil é diferente, né? Porque a gente não pode estar fazendo essas trocas com tanta frequência, porque 6 meses de Europa para um jogador brasileiro é muito pouco, tendo em vista que o cara jogou a vida dele inteira no Brasil e que a primeira experiência dele na Europa vai vir depois dos 18 anos, entendeu? E o cara já tá jogando CS há uns 10 anos e a primeira experiência dele na Europa vem com 18 anos. 10 anos depois que ele baixou o CS. Então é natural que demore mais esses jogadores a amadurecerem, né, e a entenderem como o jogo é jogado do que esses Academy aí do time europeu e time da Eurásia. Então é isso que eu tinha para falar da Navi. Cara, vamos lá. Agora vamos falar sobre a Liquid, né? A Liquid tem boatos fortíssimos aí rolando sobre Dexter, né? O kick do OC para a entrada do Dexter, né? A possibilidade também de vir o FlameZ, já que o Dexter não apareceu nesse último campeonato, né? Alegadamente por problemas de visto, se eu não estou enganado, acho que foi isso que ele alegou. O FlameZ, isso é uma informação já mais concreta, não conseguiu chegar a um acordo no contrato dele, então o que levou ele a não assinar um novo contrato com a OG, tá? E parece que ele está chegando na finaleira aí do contrato dele. Existe uma possibilidade alta da Liquid puxar ele, né, pro time sem ter que gastar um único centavo, que sempre vai ser uma boa opção, tendo em vista que é um cara que é um cara novo, é um cara com muita mira e é um cara é, que é novo, que não tem tanta experiência, mas que já tá ali jogando com a OG, né? Jogando contra os melhores times, jogando o nível mais alto do CS. Então é um cara que já pulou essa etapa aí de 6 meses aí dos ajustes finos e tal. Então é um cara que já tá mais sólido aí na cena, né? Acho que seria uma boa opção para Liquid. Mas existem boatos também de que se a Liquid não quiser ele e ele acabar não se encontrando aí no mercado, em outros times, ele pode acabar ficando na OG. E aí depois a gente vai comentar o caso da OG, né? E para finalizar aqui a questão da Liquid, é só que o Yekindar pode seguir CNGL, né? O que eu acho que não é uma boa.
Eu acho que não é uma boa, porque o Yekindá, cara, hoje é um dos referência na gameplay do CS mais agressivo, né? Todos usam ele como referência. Ele é o cara que mudou o meta, né? Nesse aspecto aí de agressividade. É um cara muito estudioso, um cara que estuda o jogo demais, é um cara que joga muito CS. Então é um cara que é difícil ficar para trás, ele tá sempre ele que na verdade que tá inventando as coisas, né? As pessoas assistem ele para reproduzirem o que ele faz, mais ou menos, né? Então, eu acho que o fato do Yekin dar CGL pode comprometer a performance dele. Eu acho que ele tem essa personalidade de, cara, ele é desbravador mesmo. Acho que já é uma personalidade de quem joga CS pra frente, agressivo, né? Ele é pra frente assim também no, é, na personalidade dele como pessoa, né? Basta você ver as entrevistas que ele dá, a forma com que ele fala. Ele é um cara é, confiante, né, no que ele faz. Então eu acho que ele tem essa confiança de, irmão, não tem GL, então dá aqui pra mim que eu assumo esse GL aí. Só que eu acho que não é a dele, entendeu? Eu acho que por mais que ele tenha vontade até de muita vontade de fazer dar certo, né, de conseguir jogar ainda mais CS para conseguir dar conta de ser IGL e ainda manter a performance individual dele em dia. Eu acho que não tem como fazer o que ele fazia de melhor sendo IGL. Ele vai ter que mudar de posição, coisa que já aconteceu quando ele entrou na Liquid, né? Ele já não está fazendo puramente o que ele fazia antes. Então, eu acho que ele tem que modificar ainda mais a gameplay dele para encaixar como IGL nesse time, tá? E é algo que me deixa um pouco com o pé atrás, porque não é tão fácil você mudar de posição assim no CS, né? Isso já desde muito tempo atrás, as pessoas achavam e principalmente quando começou essa onda de pegar a galera mais nova que tá chegando, né? Porque durante uma época, para quem é mais novo no CS, durante uma época o CS era só quem já tava jogando CS ali, né? E aí depois uma galera começou a parar, né, se aposentar e teve que entrar alguém no lugar. Então teve que entrar quem era mais novo no jogo, né? E aí é, é, é normal que isso aconteça, né? É o ciclo natural do jogo, mas que acaba. Você tem que ter essa paciência, né, com quem vem chegando. Você tem que entender que essa galera aí que tá chegando ainda precisa se adaptar ao jogo e tudo, né? Então, era isso que eu tinha para falar da Liquid, né? Do Yekindá como IGL. Eu realmente não queria ver ele como IGL, mas me anima ver ele como IGL. Eu só não queria. é, eu não queria vê-lo como IGL mais no sentido de preservar a performance dele, de preservar o que ele faz de melhor. E voltando, né, ao que eu vinha falando dessa época do CS, em que uma época teve que os velhos, né, o pessoal, os velhos entre aspas, né, o pessoal que já estava jogando há mais tempo começaram a se aposentar, ou parar, ou enfim, começaram-se a chamar para os jogadores mais novos e existia muito essa tendência de pegar esses jogadores e colocarem para fazer coisas totalmente diferentes do que eles já estavam fazendo. E muitos desses caras tinham 2, 3, 4 anos de jogo. É, o que é muito pouco frente a esses outros caras que já estão jogando há mais de uma década, né? Então, cara, você pegar um cara que tem pouco tempo de CS e que só jogou daquele jeito ali e pedir pro cara fazer uma outra coisa totalmente diferente, cara, é a receita do fracasso, tá? É muito difícil que isso dê certo. É muito difícil que alguém consiga adaptar o jogo que jogava antes para uma outra função, né? São outros times, é uma outra forma de raciocinar o round. Cara, muda demais, tá? Para quem acha que não muda, muda bastante. Então não é tão fácil. é, e não é tão fácil mudar e muito menos fácil ainda mudar e fazer dar certo, né? Uma coisa é mudar, a performance vai cair, obviamente, mas pô, caiu, mas tá ali, né? Não tem ninguém melhor. Então fica você mesmo. Agora mudar e conseguir ser tão bom quanto você era de Entry, né? Porque vamos dizer que o Yekindá era referência de Entry, né? Já falei. Então vamos dizer, era o melhor Entry da atualidade, era o melhor não Entry, né? Space Creator, né? Que Entry, na verdade, é aquele cara lá que vai basicamente entrar na frente no exec, né? Hoje em dia o próprio Yekindá criou esse termo, né, de Space Creator, que é como se fosse uma outra função, é quase um lurk agressivo ali, o cara que vai agressivar no começo do round e que caso fique vivo, né, caso domine o espaço e fique vivo, ele vai acabar lurkeando ali, vai ficar por ali e acabar esperando uma brecha, né? Então,
Já que ele era o referência nisso, eu acho muito difícil que ele seja o referência nessa próxima função dele, entendeu? Eu acho isso muito difícil de acontecer no CS. Você ser referência numa posição, mudar e continuar sendo referência nela. Nessa outra função, né, que você mudou. Então, o que eu queria ver mais assim era os times de CS respeitando mais o que os jogadores fazem de melhor, né? Mas voltando pro caso do Yekindá, né? Isso foi por ele que quis assumir essa função de GL, né? Ele que chamou essa responsabilidade para ele. Então, de novo falando, né? Ele parece ser um cara muito confiante. Eu acho que ele tem capacidade de fazer isso de uma maneira bem decente, mas não da melhor maneira possível. Eu não acho que ele vai ser o melhor GL do jogo, nem perto do melhor. E também não acredito que ele vá ser, que ele individualmente no server vá chegar perto do que ele estava fazendo é, só agressivando, né? Sem passar calls. Embora ele sempre tenha sido esse second caller, né? Esse cara que estava sempre tentando entender ali o que estava acontecendo no round e ajudar o IGL. É muito difícil você migrar para ser IGL, tá? O melhor que você seja. Então era isso que eu tinha para falar da Liquid. Vamos agora seguir e falar da OG, tá? E a OG com esses boatos de saída do Dexter e a questão da saída do Dexter, inclusive o Dexter gravou um vídeo, né, até zoando, tirando onda, né, falando que só ele que não estava sabendo dessa saída dele, né. E isso é normal, a gente não deve considerar tanto, né, os players entram ali na zoeira nesse momento, e a gente sabe que nesses momentos de mudança a tendência é eles negarem mesmo, né, ninguém vai dizer, realmente eu vou sair da OG, sendo que o cara tá lá ainda com o contrato da OG rolando, tudo, tá entendendo? Então o cara não vai dizer isso. Então é natural que isso aconteça. Eu não levo isso em consideração, o fato dele ter feito esse vídeo, né? Questionando e tudo. Mas a questão do FlameZ já é algo mais concreto, né? A questão dele não ter chegado a um acordo no contrato. O que nos leva a crer que sim, a OG pode montar um time todo do zero, tá? Todo do zero. E se isso acontecer, os boatos que estão rolando é que seria um time em cima do Boros. Tá? O Boros seria o star player, o cara que ia ter mais liberdade no time. E que nessa hipótese, o Nexa poderia voltar para o time sendo IGL. Tá? E aí, nessa hipótese, o boato que surgiu é que o time seria em cima do Boros, e aí então teria Boros, Cypher, do Into the Breach, né? E o Ayman, né? O IM da GL, né? E aí o Nexa de GL e o Searson, que era o ex-AWP da Big, como AWP do time. Então seria Boros, Cypher, Ayman, Nexa e Searson, né? E cara, nesse cenário o que eu me questiono é o seguinte: beleza, a OG sempre teve, né, essa tendência de pegar mais esses players que estão brilhando ali no Tier 2 puro, né, e trazer para esse Tier 1.5, digamos assim, né, e ser realmente esse time que abre portas desses players do Tier 2, apresenta esses players para o Tier 1, né, jogando ali com mais frequência contra os times Tier 1, porque a gente sabe que é difícil ter consistência de mapas contra esses times do Tier 1, sendo uma Game Legion ou sendo um Apex que não tem franquia nos maiores campeonatos, né? Então você fica dependendo de ganhar Qualify. E hoje com a competitividade do CS fica muito difícil você conseguir tá dentro de todos esses torneios, né? Uma hora você vai conseguir o qualify de um, no outro o outro time vai conseguir o qualify do outro campeonato, aí o outro. Então fica isso e você não consegue ter essa consistência de jogo contra os melhores times, né? Então, é, então a OG oferece isso para os jogadores, né? É um time que tem as franquias compradas e é um time que aparentemente se satisfaz com essa situação deles ali, de estar ali no Tier 1.5, é como a Mouse mesmo, entendeu? A Mouse nunca foi esse time que, que se propunha a ser um time top contender e disputar todos os maiores campeonatos. Eles estão a fim de fazer a organização deles ser profitable, né? Ser lucrativa e jogar um CS decente, gastando o mínimo de dinheiro possível. Basicamente, essa é a filosofia da Mouse. E é mais ou menos a filosofia da OG sem a parte de gastar muito, né? Porque aí a OG gosta, né, de gastar. Então, montando o time dessa maneira, o que me espanta, cara, é ver Boros
que é um Space Creator, junto com Cypher, que é um Space Creator, junto com Ayman, que é um Space Creator, tá? Junto com Season, que é um AWP agressivo e é um Space Creator de AWP, querendo ou não. Junto com Nexa, que faz o que você precisar que ele faça. E também Space Creator, se você quiser que ele seja. Então, assim, vai ficar uma estrutura ali meio esquisita, né? Tem que ver se esses plays, de novo, né? Voltando a essa questão, se os plays vão se adaptar a essas funções novas, né? Eles vão conseguir desempenhar mudando drasticamente o que eles sempre fizeram na vida deles inteira. Ou o que assim me lembra muito essa formação da OG, né? Esse boato do que pode vir a ser a OG, me lembra muito a Godsent quando o Taco montou aquele time, né? Com Bartim, do Mal e Lato, né? Os três eram âncoras, né? Os três faziam a mesma coisa, né? De CT e de TR mais ou menos. Então, demorou um tempo até eles se encontrarem em outras posições. Você vê Lato e do Mal até 3 meses atrás eles estavam testando posições novas, né? Mudando as funções ali dentro do time. E hoje eu vejo o Lato, né, numa função muito mais sólida. Finalmente se encontrou e muito próximo do que ele fazia antes, né? Então, para você ver como tudo corrobora para o que eu estava falando, né? Hoje o Lato se encontra no auge dele individual, jogando na função que ele sempre jogou a vida dele inteira, né? Então, cara, é muito difícil você tirar um cara de uma função que ele fez a vida dele inteira, que ele estudou horas e horas e horas, que ele se empenhou em adaptar e melhorar aquilo lá e fazer o cara jogar o cara para uma função diferente, cara, é muito difícil que esse cara se adapte rápido e ainda mesmo que ele não se adapte rápido, mas ainda venha a se adaptar, nunca vai ser aquela performance de um cara que nasceu jogando nessa posição, né? De um outro cara que eu quero dizer que tenha nascido. Por exemplo, o Lato era âncora, vou colocar ele agora de suporte e rotator. Cara, é muito difícil ele fazer isso melhor do que um cara que já nasceu jogando CS como suporte e rotator, entendeu? Não tem como isso, é fácil de entender isso, não preciso me delongar muito, né? Então, sobre a OG é isso. Também existe um detalhe, né? O Flamez, caso não assine o contrato, né? Caso ele parece que já não chegou a um consenso, né? Mas parece que agora ele está esperando ver o que é que acontece, se vem proposta melhor de algum outro time e tudo. Caso ele não vá para a Liquid, caso ele não vá para nenhum outro time, existe ainda a hipótese dele ficar na OG mesmo assinando um contrato pior do que ele gostaria de assinar, mas ficar na OG e aí o time ficaria essa mesma line que eu falei, só que um desses dois aí, Cypher ou Ayman, que provavelmente o Ayman, né, eu não vejo a AGL mudando assim ou deixando, enfim, né, teria que ser muito dinheiro, né, para o Ayman sair. Mas eu acho que a OG está disposta a fazer isso, mas desses times aí, entre tirar o Cypher da Into the Breach e tirar o Ayman da Gamer Legion, eu acho muito mais fácil tirar o Cypher da Into the Breach e permanecer com o FlameZ, né, no lugar do Ayman, do que tirar o Ayman da Gamer Legion, né, e trazer o FlameZ no lugar do Cypher, ou manter o FlameZ, né, no lugar do Cypher. Então, esse é o panorama da OG. Seguindo em frente, a gente tem uma notícia bombástica aí, né? Não notícia, né? Um boato bombástico aí que a G2 estaria disposta a trocar o seu IGL, né? Trocar o Huxi pelo Shiwi, né? Para quem não conhece, o Shiwi é essa criança aqui de 20 anos, que é o atual IGL da Gamer Legion, tá? Cara, vamos dar uma olhada aqui nas stats dessa G2, tá? Eu tinha visto já esses dias o Hux está bem abaixo individualmente. Nos últimos 3 meses a gente vê o Hux aqui bem, bem, bem abaixo. 0,089 é muito baixo, tá? É um rating muito baixo. E cara, a gente volta para aquela situação, né? O que é que tá faltando para a G2? Será que a G2 só precisa de um IGL ou a G2 precisa de um IGL que saiba estruturar um time? Ou um coach que saiba estruturar um time? Entendeu? Eu acho que a G2 está tentando estruturar uma maneira de jogar com base no que o Nico. Isso, opinião puramente minha, tá? É o que eu penso que a G2 deve estar fazendo.
Não quer dizer que é o que esteja acontecendo mesmo. Mas o que isso a forma com que a G2 vem jogando e as adaptações que ela tem feito ao longo do tempo, que foram bem poucas, me leva muito a crer que o Nico tem uma maneira ali, uma forma que ele acha que seja ideal de jogar o jogo. E o IGL que entra trabalha em cima disso. Tá? Então o Nico não vai mudar a função dele, embora ele já tenha mudado, né? Hoje ele já não faz o que ele fazia um ano atrás ou um ano e meio atrás, principalmente na era online, né? Ele era bem mais agressivo, hoje ele já é mais um lurkezão. Então, essas pequenas mudanças que aconteceram foram em cima da estrutura que eles já tinham antes. Então eles não mudaram drasticamente posições, não jogaram um play de um lado para o outro. Não foi nada disso. Eles pegaram o que os players já estavam fazendo e estão testando micro adaptações naquela gameplay. Né? O que me leva a crer que a G2 tem uma forma com que eles acham que o CS tem que ser enxergado e abordado, e eles querem um IGL que chegue no time disposto a entender a forma com que eles pensam que o CS deveria ser pensado e jogado e que estruture o time em cima disso, tá? E que além disso esteja disposto a jogar onde ninguém mais quer jogar, né? Porque a gente vê o Nico é a estrela do time, o Monesi é o AWP, o Hunter escolhe as posições, uma ou outra ele escolhe, e o JKS é o âncora que escolhe qual é o bomba que vai jogar. Então o Hulk tem que ser o cara que vai jogar onde sobrar, entendeu? E o próximo IGL vai ter que ser um player que esteja disposto a jogar onde ninguém queira jogar. E não é fácil fazer essas funções e ser IGL, entendeu? Então o que eu acho aqui, na verdade, é que o Hux eu acho o Hux um bom IGL. Eu não acho ele um ótimo IGL. Eu não acho que ele seja um IGL com nível de time Tier S. Eu acho que ele tá pronto sim para ser um IGL do time Tier 1. Mas eu acho que ele ainda precisa de tempo como IGL e o tempo que o IGL precisa para amadurecer como IGL é muito maior do que um player de Academy precisa para se adaptar ao Tier 1. É muito diferente, tá? IGLs às vezes passam anos para se adaptar àquela função. Basta você ver o próprio Apex, né? Quantos anos demorou para ele realmente ser um bom IGL, né? Ele migrou para IGL já tem alguns anos e não fez feio no início, né? Mas ele precisou dessa maturidade para chegar onde ele chegou hoje, né? Então, eu acho que falta um pouco de tempo ainda para o Hux como IGL, testando, né? Talvez mudando de time, não só de tempo como IGL na G2, né? Mas tempo de IGL na carreira dele, mudando mais de time, lidando com personalidades diferentes, players diferentes, entendeu? Times diferentes, times com muitas estrelas como a G2, times com nenhuma estrela como a Copenhagen Flames. Ele precisa dessa rodagem aí para ir entendendo melhor como usar os players do time, entendeu? Como estruturar melhor um time. É, eu acho que ele não é esse cara com pulso forte assim para tancar uma discussão contra um Nico, por exemplo, entendeu? Eu acho que ele não é esse cara. Não acho que exista essas discussões, mas caso aconteça, eu não acho que exista frequentemente, mas caso aconteça, eu acho que ele não é o cara que vai tancar o Nico, tá? Então o que eu acho que a G2 precisa é de um IGL que vá tancar o Nico e que realmente vai impor a forma com que ele acha, a forma com que ele acha que o CS tem que ser jogado, tá? E com que ele acha que o time com essas peças tem que ser estruturado, né? E aí tem, cara, eu não consigo ver um nome melhor assim do que o Messi, né? O Messi acho que seria o melhor player a fazer isso na G2, né? É um cara que ocupa um certo espaço no time, mas que corresponde ao espaço que ele ocupa, né? Ele é um cara que não joga nessas piores posições, ele escolhe onde ele quer jogar, ele gosta de ter essas posições de rotator, né? Ele gosta de estar ali, ter um certo impacto no jogo, né? Ele quer ver o que é que está acontecendo no mapa, né? Quer estar rodando, quer estar impactando com as decisões dele, né? E eu acho que ele tem uma forma de abordar o jogo e pensar o jogo, raciocinar o jogo muito inteligente, né? Basta ver que os melhores mapas da Fnatic são os mapas mais complexos do CS, que são Nuke e Overpass, né? Então, e isso era uma característica muito forte no Alex, né? Que era o IGL da própria Fnatic antes do Messi, né? E o Messi jogou um bom tempo com o Alex, né? Principalmente onde foi que eles jogaram? Acho que na antiga Cloud9. Deixa eu ver. Acho que na antiga Cloud9 eles jogaram. Não, não é esse, é esse aqui, ó. British Player.
Exatamente, jogaram aqui nessa Cloud9 aqui, que era a line com EasyTag, Flop, é, Alex, Mezi e um AWP, que acho que era o Oxy, enfim. E o Mezi adquiriu muita experiência, né, nessa passagem dele pela Fnatic e absorveu muito bem, né, tudo que o Alex tinha para agregar e tudo que o Alex pensava como IGL. E cara, parece muito que o Alex abduziu o Mezi, colocou tudo que ele queria colocar do cérebro dele, do intelecto dele no cérebro do Mezi e sumiu, cara. Ninguém sabe mais cadê o Alex e agora o Mezi pensa exatamente igual ao Alex. Eu não consigo entender isso. Pensa exatamente igual, só que dá mais bala do que o Alex, né? Então posso dizer que o Mezi é um Alex melhorado, né? Vai lá, tocou aqui, eu tive que desativar. Então, cara, eu acho que o melhor nome para G2 seria o Mezi, né? Ele viria com boas ideias, né? Até, inclusive, com essa maneira mais... essa personalidade mais forte, né? De entender que ele é um player bom, de entender que ele é um player que pode ter impacto e acabar mudando mais drasticamente ali o sistema da G2, né? A forma com que eles acham que o jogo tem que ser jogado, a forma com que eles acham que as posições ali do time tem que ser distribuídas. Eu acho que esse seria o melhor IGL. Mas o que eu ouvi de boato, de especulação, era que o Shui, né, o IGL da GL, estava sendo especulado no time da G2. E, cara, eu acho que seria uma boa adição. É um cara aí que, sim, é mais sólido do que o Hux, apesar de ter menos tempo de CS, tá? É um cara mais sólido do que o Hux. Mas eu não sei se seria uma mudança que surtiria efeito visivelmente, principalmente no curto prazo, né? Talvez, e eu acho que muito provavelmente, no curto prazo, seria trocar 6 por meia dúzia. A questão aí seria olhar para o futuro, né? E aí, quando você olha para o futuro, de fato, o Shui, eu acredito ser um player que tenha mais a agregar nos próximos um ano ou dois do que o Hux, tá? Não que o Hux seja ruim, inclusive, de novo, reitero, né? Eu acho que ele é um IGL pronto para ser IGL em qualquer time Tier 1. Só não num time Tier S, só não num time cheio de estrelas, tá? E talvez só não nessa G2, né? Porque antes ele conseguiu fazer a Copenhagen Flames ter uma sinergia ali, né? Sinergia essa que a gente não vê na G2. Então, é o que eu tô falando. Às vezes falta só o cara trocar mais de time, né? É, óbvio que isso vem naturalmente, não é? Ele não vai querer trocar de time, né? Isso é natural. Por isso que eu tô falando que o tempo de maturação para um IGL leva muito mais tempo do que um player normal, entendeu? Porque o cara precisa é, passar por essas situações de trocar de time, jogar com 20 players diferentes, entendeu? Com personalidades diferentes, com nível de skill diferente, com times de realidades diferentes, Tier S, Tier 1, Tier 2, entendeu? Para ele ir adquirindo mais essa casca. Casca essa que o Stewie não tem, né? Ele não é esse cara rodado, mas é um cara mais inteligente e com mais entendimento do jogo do que o Hux. E parece raciocinar o jogo de uma maneira melhor, né? Do que o Hux. É, Agora o que eu fico pensativo é que, cara, essa aposta no curto prazo, na minha opinião, seria trocar 6 por meia dúzia. E no longo prazo, talvez seja bom, né? Talvez, né? Quando a gente fala de players novos, sempre existe esse talvez, né? A gente espera que sim, né? E ele dá todos os indícios que sim, mas pode ser que daqui a um ano ou dois continue a mesma coisa. E ele não se desenvolva tanto assim como player, como a gente achava e os analistas devem achar que ele deve se desenvolver. E quando você pensa em longo prazo, cara, você olha uma G2, uma média de idade já bem avantajada, né? Então, o que eu fico pensativo é mais nesse sentido, de se o time tá investindo no longo prazo, né? Porque trocar Hux pelo Shield no curto prazo seria mais ou menos 6 por meia dúzia, então o time tá pensando no longo prazo. Agora, o time tá pensando no longo prazo com essa média de idade, né? Então, será que existe um tão longo prazo assim? Será que o Hunter rende tantos anos ainda assim? Será que o Nico consegue voltar ao nível que ele um dia já mostrou? Eu não tenho dúvida nenhuma que esses caras aí são dos melhores rifles do mundo hoje. O Nico, principalmente, né? Tá ali no seleto grupo dos 5 melhores rifles da atualidade, né? Realmente só falta ele se reencontrar no jogo, mas não tem como negar, né? Isso é um fato que esses caras aí já estão com idade bem elevada, né? O Nico, se você ver aqui, acho que ele tem 28, 26, né? O Nico, 26 o Nico e o Hunter 27. E o
JKS também não é mais nenhuma criança, né? 27 anos. Então, a média de idade que abaixa por conta né, o Huxley também, né, 28. A média de idade baixa por causa do Monesi, né, que tem 18 anos, né? Então, é isso, né? Eu acho que o Shui agregaria, seria uma boa adição, no curto prazo talvez não mudasse tanto, no longo prazo talvez mude. Eu só fico preocupado se será que esse time tem um longo prazo mesmo, né? Se eles estão apostando mesmo no longo prazo, né? Ou será que daqui a 6 meses pode ser que saia um JKS ou saia o próprio Hunter, entendeu? Ninguém sabe. Mas é isso que eu tenho para falar sobre a G2. Vamos agora conversar sobre a Astralis, né? Astralis. Astralis, cara, que tava jogando muito campeonato, né? Muito campeonato pequeno. Vamos ver aqui. É, eles vêm numa pegada aí muito forte de grind esse ano. Muito forte, principalmente depois da mudança dos IPEX, né? Eles vêm muito forte nessa. Investindo muito, né, nessa frequência de jogo. Você vê que eles abriram o ano até que devagar, né? Jogaram essa Blast, depois jogaram essa CCT, poucos jogos na CCT, né? 2, 3, 4 jogos em fevereiro, né? Aí depois, mais pro meio de fevereiro, teve a Blast. E aí depois da Blast já engatou ESL Pro League. E aí aqui tiveram alguns jogos legais aqui na ESL Pro League, né? 2-1 pra Navi fazendo um mapinha aqui, né? É, tomou espanco aqui Navi tomou espanco aqui na Overpass, né? Mas aí 16-11, 16-12. Foi um jogo relativamente fácil para a Navi esse jogo. Teve esse 2-1 contra a Spirit aqui. A Spirit também, que provavelmente deve mudar, né? Falando aqui bem brevemente da Spirit, porque eu não coloquei aqui no script, né? Até esqueci. Antes de falar da Astralis, a Spirit, existe um boato bem forte de que há 2 semanas atrás o boato era que ninguém da Spirit estava firmão no time, né? Que realmente todos poderiam rodar. Só que eu acho que com a dificuldade de se achar IGLs que falem russo, né? O Chopper acabou parecendo ser uma boa opção para eles aí como IGL. E aí depois começou a se falar que o Patsy já estava praticamente fora e tudo, e realmente ele parece já nem ser mais cotado para permanecer no time, mas que o Siren talvez ficasse, né? E que o próprio Magix aqui, o Magix, né, estaria também correndo o risco de sair. Na verdade, o boato era que todos poderiam sair e que talvez o Chopper e talvez o Siren ficasse, né? Os boatos que estão rolando hoje é que o Chopper pode ficar e que deve, na verdade, ficar, né? E aí eu especulo que talvez por conta dessa dificuldade de achar IGLs que falem russo, mas que o Siren pode acabar rodando também junto com o Patsy e junto com o Wonderful, se for o caso, né? Porque no time da Spirit Academy eles têm alguns jogadores fortes, né? O próprio Art Frost, que é o AWP da Team Spirit Academy. É, o Art Frost seria um dos cotados a entrar nesse time, né? O Art Frost seria um dos cotados a entrar nesse time, juntamente com o Zontix e o Donk, né? Os dois melhores players os três melhores players dessa Spirit Academy, né? Você vê o Donk aqui, ó. É um cara muito violento esse Donk, muito violento. É um cara que não só é violento na mira, como é violento na tomada de decisão. São tomadas de decisões rápidas e precisas, cara. O moleque parece um robô mesmo, velho. E esse Zontix também bem decente, um jogador bem decente. E o Art Frost, né, brilhando aqui com a AWP no time. Então, os boatos é que existe a chance, né, a hipótese do Art Frost assumir no lugar do Wonderful, mas que ainda está dividida essa decisão. Pode ser um, pode ser o outro. O que está mais certo é que o Chopper vai ficar junto com o Magix, né? E que, na verdade, quem vai rodar é o Pats e o Siren para a entrada do Donk e do Zontix. Tá? Então, esses são os boatos da Team Spirit. E, cara, falando agora sobre a Astralis, o que eu tenho para falar sobre a Astralis é que a entrada do Device foi muito bem-vinda. O time, de fato, está performando melhor, né? Principalmente depois da saída dos Ipex, que hoje ele já não tá mais no time, né? Realmente estava jogando bem abaixo. E a gente não tem como ter um time com dois players jogando tão abaixo assim, né? Que eram o Glaive e os Ipex. Então eles optaram por colocar o Buzz no time, né?
e o Altex, né? O Buzz já tava, o Altex entrou depois. Agora o que dá pra gente observar aqui, cara, é a frequência de jogo que a Astralis vem botando nesses campeonatos menores, tá? No final do ano passado eles já vinham de uma jogatina nesse CCT aqui, Elisa, é, mais Elisa aqui, ó. Elisa, tudo mesmo aqui, ó. Tudo mesmo campeonato. Jogou esse Elisa, jogou o CCT, logo depois, né, jogou esses campeonatos grandes, acabaram os campeonatos grandes, engatou o Brasipari aqui, jogou o Brasipari, jogou o Qualify aberto para o campeonato que vai ter nas Arábias, né, na Arábia Saudita, que vai pagar uma nota, e jogou logo em seguida o CCT Sul Europa Series 4, né? Então, cara, a Astralis está investindo pesado, né? Estão jogando muito, estão querendo realmente entender o que é que falta, entender quais são os maiores erros ali, né? As maiores leaks do time, né? O que é que eles têm que consertar com mais urgência, entender, fazer as micro adaptações de cada player individual. Então, acho que eles estão no caminho certo, no sentido de jogar muito, jogar esses campeonatos menores, muitas vezes entra com um invite, já entra nos playoffs, às vezes já entra nos playoffs, muitas vezes pode acabar perdendo o primeiro jogo do playoff, já ripa do torneio, mas é normal, cara. Você tem que entender que faz parte do grind, você não deve levar os resultados em consideração. Você tem que tirar uma conclusão do que o seu time apresentou e não do resultado em si, tá? E é isso que eu acho que a Astralis está fazendo muito bem. Agora com esse boato, né, de boato não, né? Boato não, porque já saiu aqui a notícia no HLTV, então é, de que o Staer pode e deve ser o próximo jogador da Astralis em 2024, tá? 2024 porque o contrato dele só acaba em 2024, né? Ainda tem um tempo aí razoável para o contrato dele acabar, pelo menos uns de 4 a 6 meses aí para o contrato dele acabar, mas que a Astralis está fazendo uma forcinha aí para tirar ele do time antes do contrato acabar, coisa que a Sprout já deixou claro que só vai liberar o jogador se chegarem a um acordo do dinheiro, né? Resumindo, a Sprout quer uma grana aí, pelo menos referente aos meses que faltam aí do contrato do Staer, para não deixar o cara sair de graça. E aí é um win-win, né, pô? Porque se a Sprout não liberar o cara por uma verba menor, a Astralis vai só esperar o contrato dele acabar e a Sprout vai perder o cara sem ganhar um centavo, entendeu? Então é até melhor que eles cheguem a um acordo, porque aí é ganha-ganha, entendeu? A Astralis não vai pagar o valor cheio dele, mas vai pagar um valor menor, mas aí a Sprout não vai deixar o cara sair de graça, né? Vai conseguir algum trocado ali pelo cara e acaba que é ganha-ganha, né? E aí o Staer provavelmente deve entrar no lugar do Buzz, né? Já que o Altex era o IGL do Academy, então é um cara com um QI de jogo um pouco elevado, né? Um pouco mais elevado do que a média dos jogadores, tem um entendimento de jogo maior, né, do que um Buzz desse, do que um outro jogador desse do Academy. Então é o mais cotado, né? Deve ser o play que vai ficar. Assim como o Crimbo na Big quando entrou e a Big estava naquela rotação, a gente não sabia quem era que ia ficar, né? O Quito ainda como sexto player, mas sendo testado, ainda jogava, né? O Tizen às vezes saía. Então tava aquela. Ninguém sabia ainda quem ia ficar, mas sabiam. A única coisa que sabiam era que o Crimbo ia ficar, porque era um cara que também era IGL no Academy da Big e que claramente você vê que o cara tem um entendimento de jogo acima da média, né? Então acho que essa vai ser a tendência aí para Astralis. É... E a última notícia aqui é a questão da NiP, né? O Rampus falou aqui, né, que está mais pronto. Ah, não, quem falou isso foi o assessor, né? Da... Ah, não, a NiP falou isso, né? Na verdade, desculpa, a NiP falou isso em relação ao Rampus, né? Que ele agora está pronto para voltar. E cara, o fato do Rampus estar pronto para voltar gera um grande problema agora na NiP, né? Porque quem é que vai sair aqui para esse cara voltar? Será que esse cara vai voltar na NiP? Se ele voltar na NiP, quem é que sai? Tem que sair o Alex Sib, porque é o Alex Sib que é o IGL, né? Mas aí, o Rampus vai entrar como IGL no time que teoricamente está começando a tomar corpo. Será que eles vão manter essa line internacional? Será que eles vão optar por tentar buscar uma line 100% sueca? Se forem para uma line sueca, será que o config fica? Cara, muita coisa aí pode acontecer nessa NiP, né? Inclusive o Rampus não ficar nesse time, né?
Mas eu acho, né? Mas aí achismo totalmente na doida. Eu realmente acho que o Rampus deve ficar. Eu acho que a NiP é o símbolo da resistência sueca. Eu acho que eles são o último remanescente, né? O time que ainda parece estar disposto a fazer acontecer com os jogadores suecos, né? E cara, eu acho que esse core seria um bom core para montar um time em cima desses três caras, né? Rampus como IGL, Hess e Brolan são três caras mais do que capacitados para gerirem um time com mais dois outros players, mesmo que esses dois outros players aí sejam players de times academy, players com menos experiência, né? Players que vão requerer aí algum tempo ainda de jogo no Tier 1 para conseguir adaptar o que falta, né? E corresponder nesse nível de jogo. E aí nessa hipótese, né, do time sueco, nesse caso, o config rodaria e aí sempre vai ficar aquela dúvida, né? Pô, será que o config vai rodar mesmo? Mas pô, o cara é o melhor do time, né? O melhor barra segundo melhor do time ali, né? Disputando quem é o melhor do time. Será que vão botar o cara? Então, cara, realmente não sei o que, é que pode acontecer na NiP, mas eu acho, achismo puro, que a NiP agora, alguma coisa me faz achar que a NiP agora vem para montar um time 100% sueco e ser o único time sueco da atualidade e o único time sueco do Tier 1, né? Que hoje não tem mais time sueco no Tier 1. Então, galera, o vídeo ficou bem longo, 50 minutos, comentando aí algumas coisas. Eu acabo me delongando nessas análises aí de mudança de line. Eu acho que é até um pouco normal me delongar um pouco, porque eu fico teorizando, né? E realmente esse é o intuito de jogo, do vídeo, né? Eu ficar aqui teorizando o que é que seria melhor, uma mudança X, no que é que implicaria no time, a troca de um jogador X para um jogador Y, o que é que isso implica, se faz as mesmas funções, se não faz, se não fizer as mesmas funções, o que é que isso vai implicar no time, quais mudanças vão ser necessárias para o time acomodar esse jogador. Então, eu gosto de debater sobre isso, por isso eu acabo me prolongando, mas também acho que esse é o intuito do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. E agora sim, né? Agora que o vídeo chegou ao fim, agora sim você pode deixar o seu like, o seu comentário, né? Compartilha aí. Deixe seu comentário de fato, né? Porque eu gosto de responder os comentários. Eu quero saber o que é que vocês acham aí em relação a essas mudanças. Podem acontecer, né? Nada disso aí foi confirmado. Uma coisa ou outra aí é mais certo, né? Mas nada é confirmado ainda. Então deixe os comentários de vocês aí em relação ao que vocês acham. Eu vou estar respondendo vocês e a gente pode ter uma discussão sadia aí em relação ao que pode e o que não pode acontecer, o que seria melhor, o que não seria tão bom assim. Tudo com o intuito de agregar e trazer conhecimento aí para o máximo de pessoas possível em relação ao CS. Beleza? Então é isso. É, Deixem um like, compartilhem, joguem no grupo do Zap e eu vejo vocês no próximo vídeo.